E aí, galera? Boa noite. Seja bem-vindo à nossa série de mensagem Stranger Things. E eu tô aqui perdido nessa nuvem de fumaça. Essa nuvem de fumaça fez com que eu me perdesse. Quem está me enxergando aí? Quem é que está me enxergando aí? Oi? Seven. Eu falei Stranger Things. Vamos lá. Eu quero convidar você, nesse momento, a gente vai falar sobre um pecado, que é o quarto pecado da lista dos 7 pecados capitais. Então a gente falou já sobre orgulho, a gente falou já sobre inveja, a gente falou sobre ira, e hoje a gente vai falar sobre um pecado que é um pecado que muita gente acaba deixando de lado. Um pecado que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, um pecado que é motivo de conversa, de gozação, de zoeira, que é o pecado da gula. Da gula não, o pecado da preguiça. Eu estou ficando doido aqui. É o pecado da preguiça. Vamos lá, é o quarto pecado dos 7 pecados capitais. E eu quero antes fazer uma oração com você. Feche seus olhos, a gente vai fazer uma oração. E que Deus fale com você. É um tipo de mensagem que Deus pode surpreender você. Às vezes a gente acha que em determinadas mensagens Deus age mais, em outras Deus age menos, mas a verdade é que quando nós menos esperamos, Deus nos surpreende. Quando nós menos esperamos, Deus muda as nossas vidas. E eu quero fazer uma oração. Pai, nós oramos nessa noite, pedimos a Ti sabedoria e entendimento do alto, iluminação das nossas mentes. Queremos aprender mais da Tua palavra e sobre esse assunto, em nome de Jesus, amém. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 6, Evangelho de Mateus, ou abrir seu aplicativo aí, Mateus capítulo 5, versículo 6, a gente vai ler este versículo, que está no sermão da montanha, o sermão do monte. Mateus capítulo 5, apenas o versículo de número 6. Diz assim esse versículo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Esse é o versículo que eu começo na introdução dessa mensagem para falar sobre o pecado da preguiça. Aparentemente, esse versículo não está relacionado aparentemente com o pecado da preguiça. Eu poderia ter lido um outro versículo, tem muitos versículos na Bíblia, em Provérbios, por exemplo, que falam sobre o preguiçoso. Por exemplo, há um provérbio que diz que o preguiçoso deve olhar para as formigas, o preguiçoso deve aprender com as formigas, porque as formigas, elas trabalham incessavelmente e elas colhem os frutos do seu trabalho. Então, vai ter com a formiga preguiçoso. Existe um provérbio que diz isso. Mas eu começo com esse versículo do sermão de Jesus, o Sermão do Monte, que fala que bem-aventurados ou felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E depois você vai entender um pouco o porquê deste versículo e qual é a relação ou a correlação deste versículo com o pecado da preguiça. Então nós, fazendo uma recapitulação da nossa série, nós abrimos com orgulho, falamos do pai dos 7 pecados capitais. Depois nós trabalhamos o pecado da inveja, que é o pecado que choca todos os outros, é o berço onde nasce, onde se desenvolve todos os outros pecados. No sábado passado nós falamos sobre a ira, que é um pecado que mais destrói relacionamentos. Você aprendeu um pouco sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o pecado da preguiça. E o pecado da preguiça
é considerado o quarto pecado da lista dos 7 pecados capitais. É ao contrário do que nós pensamos, ao contrário das expectativas, quando nós falamos de pecados capitais, dos 7 pecados capitais. O pecado da preguiça, ele é um pecado considerado pela tradição cristã um pecado do espírito. É considerado um pecado frio. Para você que está chegando hoje, eu não vou ficar dando reintrodução, mas a gente já falou um pouco, já foi feito introduções acerca dos 7 pecados capitais. Por que dos 7 pecados capitais? Quando surgiu o conceito de 7 pecados capitais? Como foi construído esse conceito de 7 pecados capitais na história? Isso está marcado na história, isso tem um ponto na história, dentro do cristianismo, dentro da história da igreja. Isso, os 7 pecados capitais, eles têm uma tradição desde o século V, e vêm desde o século V sendo trabalhados, sendo compreendidos pela igreja, pelos cristãos, pelos teólogos, como sendo os 7 principais vícios da humanidade, vícios estes que geram todos os outros, vícios estes que dão vida, dão espaço, dão expressão para todos os outros pecados e vícios que nós temos. Então, os 7 pecados capitais são conceitos trabalhados há séculos. E, quando nós falamos de 7 pecados capitais, eu expliquei isso. Segundo a tradição cristã, existem os pecados da lista dos 7 pecados capitais, os pecados que são considerados pecados do espírito, dentro dos 7, e os pecados da carne. Existem os pecados de ira, ter manifestações físicas, você agride alguém, quebra coisas, mas é um pecado frio, respeitável. Agora, nós, quando pensamos na preguiça, a gente pensa que a preguiça é um pecado da carne, que a preguiça é um pecado quente, não é um pecado frio, não é um pecado do espírito, mas é ao contrário do que pensamos. A preguiça é um pecado considerado do espírito. A preguiça é considerado um pecado respeitável. Respeitável porque, no mundo em que nós vivemos hoje, ser preguiçoso é uma virtude. Ter preguiça é uma virtude. Relaxar além do necessário é uma virtude. Não ser engajado com a família, não ser engajado com o trabalho, não ser engajado com as amizades, não ser engajado com propostas políticas, não ser engajado com as questões sociais, não ser engajado com a própria igreja, não ser engajado com a realidade que o cerca é uma virtude. É uma virtude. Por isso é um pecado respeitável. E a preguiça, olha aqui, a preguiça, ao contrário do que nós pensamos, não é apenas, olha só o que eu estou dizendo, a preguiça, ao contrário do que nós pensamos, ao contrário do que nós aprendemos, a preguiça, ela é muito mais do que indolência, ela é muito mais do que moleza física, ela é muito mais do que estado de letargia, tipo aquela letargia viciado em televisão. Preguiça é muito mais do que você deitadão no sofá, vendo televisão, com cansaço, com vontade de dormir, com preguiça de levantar. É muito mais do que isso. A gente pensa que a preguiça tem a ver apenas com vontade de ficar deitado, vontade de ficar sem fazer nada, vontade de ficar assistindo televisão, vontade de ficar no celular perdendo tempo, vontade de não lavar a louça de casa, vontade de não ir trabalhar na segunda-feira de manhã, vontade de não fazer nada, vontade de ficar descansando, vontade de ficar deitado, vontade de não limpar o banheiro de casa, vontade de não acertar as contas que estão atrasadas, vontade de não acertar o que precisa ser acertado. Nós pensamos que preguiça é isso. Preguiça é indolência, preguiça é lassidão, preguiça é moleza física, preguiça é isso. Mas preguiça, o pecado da preguiça, o conceito do pecado da preguiça, tanto na Bíblia quanto na tradição cristã, e não podemos desprezar a tradição cristã, porque a tradição cristã
ela foi construída por homens e mulheres de Deus que pensaram os pecados à luz da Bíblia Sagrada. E segundo a tradição cristã e segundo a Bíblia, o conceito de preguiça é que a preguiça ela é diferente da desocupação. Quando você pensa num preguiçoso, logo vem na sua mente a figura de uma pessoa desocupada. Uma pessoa que está deitada no sofá, como eu falei, uma pessoa que não está nem aí para nada, uma pessoa que não quer procurar emprego. Você pensa logo no preguiçoso como aquele cara, esse cara é preguiçoso, não quer trabalhar. Olha lá, ele fica acordando meio-dia, ele não manda currículo, ele está aí, ele é preguiçoso, não tem vontade. Ó, aquela menina é preguiçosa, eu trabalho com ela é preguiçosa, ela não faz a parte dela, ela não é proativa. A gente pensa que preguiça tem a ver com moleza física, lassidão, indolência física. Ou a gente pensa que preguiça é desocupação. Gente desocupada é gente preguiçosa. A gente pensa assim. Mas o conceito espiritual do pecado da preguiça é a compreensão de que a preguiça é um estado, olha só, é um estado de despreocupação total em relação à presença de Deus. Preguiça é um estado de despreocupação total com a presença de Deus. Preguiça é um estado de desânimo espiritual. O que é o pecado da preguiça, segundo a tradição cristã? Preguiça é um estado de desânimo espiritual. É um estado que leva você a ficar tão desanimado, é um estado de desânimo, tão desanimado que você não busca a presença de Deus. Você fica apático, olha aqui, você fica apático à presença de Deus. Um preguiçoso não é apenas alguém que está com a bunda colada no sofá e que não tem vontade de fazer as coisas, mas um preguiçoso é alguém que não se preocupa com a presença de Deus. O preguiçoso verdadeiramente é alguém que está num estado de enfermidade espiritual, num estado de desânimo espiritual, num estado de bocejo espiritual, que não consegue olhar para Deus, que não consegue se aproximar de Deus, que não consegue, não quer, não deseja ter intimidade com Deus, que não quer se aproximar de Deus. Esse é o conceito dos 7 pecados capitais em relação ao quarto pecado, que é o pecado da preguiça. Por isso eu li o versículo de número 6 de Mateus capítulo 5, porque Mateus capítulo 5, versículo 6 diz que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque quem tem fome e sede de justiça são pessoas que se preocupam em buscar a presença de Deus, e quem busca a presença de Deus quer ver a justiça ser feita, quer ver a justiça correr como um rio caudaloso, como diz Isaías, quer ver a justiça de Deus acontecendo no mundo. Quem tem fome e sede de justiça não é dominado pelo pecado da preguiça, que é esse estado de despreocupação com a presença, que é este estado de desânimo espiritual, de moleza espiritual, de fraqueza espiritual. Quem tem fome e sede de justiça vai atrás dos perdidos. Quem não é dominado pela preguiça, que é um pecado, se envolve com Deus, se envolve com as coisas que dizem respeito a Deus. E essa é a compreensão do pecado da preguiça. É o contrário do que você pensa. Relaxar não é pecado. Descansar não é pecado. Ter um tempo de entretenimento não é pecado. Existe um conceito também retirado da tradição cristã e que hoje é usado em coachings, em tudo mais, mas que isso vem
da tradição cristã, que é o conceito do ócio santo. Ócio é ficar sem fazer nada. Mas existe o conceito de ócio santo. O que é o ócio santo? É ter tempo para se desligar de todas as suas atividades. E o ócio santo não é ficar assim, parado assim, ó, moscando. É você se desligar, mas ter um tempo às vezes para ler um livro. Apenas para relaxar, ler um livro. Ter um tempo, o ócio santo é um tempo às vezes para ler a palavra. O ócio santo é ter um tempo para você assistir um filme, assistir uma série na TV. É o tempo de você que é casado, deitar no chão, rolar com a sua esposa, brincando, ou com seus filhos. Tem gente que tem filho aqui. O ócio santo é o tempo que você tem às vezes para ouvir uma canção, para olhar para a natureza e pensar em Deus. Isso não é errado. Você deve praticar o ócio santo. Mas, mesmo porque existe uma frase de um filósofo, Peter Crift, que ele diz que relaxar não é preguiça. Não tem nada de errado em relaxar. A pessoa que nunca relaxa não é santa, ela é nervosa. Está entendendo? A pessoa que nunca relaxa, ela não é santa, ela é nervosa. Você deve relaxar, mas a preguiça tem a ver com algo espiritual. Quando a minha alma, olha aqui, quando a minha alma não se preocupa com a presença de Deus, quando a minha alma se encontra num estado de moleza espiritual, de desânimo espiritual, de falta de vontade de se aproximar de Deus e das coisas de Deus, sabe o que acontece? Olha aqui. Haverá uma manifestação física. Haverá uma manifestação na sua existência. Vou explicar. Uma pessoa, o pecado da preguiça é algo sempre espiritual, tem a ver com Deus. E quando eu estou praticando o pecado da preguiça, eu fico indolente, eu fico fraco, eu fico mole, eu fico desanimado com Deus, com as coisas. Eu não vejo mais graça na igreja, eu não vejo mais graça em Jesus, eu não vejo mais graça na leitura da Bíblia, eu nem leio a Bíblia, eu não vejo mais graça em nada, eu vejo a hora de dormir, de chegar em casa, eu não vejo a hora de, sei lá, cara, eu não vejo mais graça. Gente preguiçosa. O cara não vai na célula porque está cansado. Não vou vir segunda-feira porque eu louco, fiquei no dia da visão. Muitos não vieram no dia da visão. Porque, louco, fisicamente, eu trabalhei o dia inteiro na igreja, depois tem que ir para o live. Muitos não vieram no live porque estavam no dia da visão. Muitos não vão amanhã no culto porque estiveram no dia da visão, vieram no live. Muitos não querem vir segunda-feira porque, louco, teve dia da visão, o pastor quer marcar negócio de adrenalina. Muitos não querem vir no adrenalina porque são 5 dias, porque, não, eu já trabalho, estou cansado. Sabe o que é isso? Não é fruto de cansaço físico. Isso não é preguiça apenas física. A raiz está em Deus. A raiz começa na preguiça espiritual, que é a raiz da preguiça. E isso tem manifestação física. Isso tem manifestação física. Isso tem manifestação na sua vida, na sua existência. Você para de ter projeto. Sabe quem são os preguiçosos aqui nessa noite? Os preguiçosos são aqueles jovens que não têm projetos no reino de Deus. São aqueles jovens que não têm projetos latentes no coração de ganhar almas, de ir por um evento como Adrenalina e falar, vou experimentar o melhor de Deus. Vou experimentar coisas que nunca experimentei, quero uma unção nova. Quero ir para esse evento para romper barreiras. Quero ir para esse evento para ganhar almas, para conversar com pessoas na avenida, para que Deus me leve a pregar o Evangelho. Quero ir para esse evento para levar pessoas aos pés de Jesus, para que haja festa nos céus. Imagina isso. Você nunca vai sair da história de uma pessoa, porque você pregou o Evangelho para ela. Eu quero ir para esse evento, eu quero me envolver na minha célula, eu quero estar com os meus irmãos. Os preguiçosos são esses que não têm ânimo para essas coisas. E não é eu que estou xingando você, é a compreensão dos 7 pecados capitais. A preguiça é um estado de despreocupação com a presença de Deus, é um estado de desânimo em buscar a Deus e as coisas que dizem respeito ao reino dele. A preguiça é um pecado que precisa ser quebrado no live. A preguiça é um pecado que precisa ser abandonado no live, ela é um vício. Sabe por quê? Olha aqui. Sabe por que nós temos
quando eu digo nós somos abençoados, talvez você olhe e fale, pastor, mas Deus está acrescentando os jovens aí, aos pouquinhos está aí, está acrescentando, está crescendo. Tem os adolescentes, Deus está abençoando. Tem mais jovens nas células do que aqui. A gente tem bastante jovens em célula. Mas a verdade era uma só. Esse salão inteiro era para estar cheio de cadeiras, cheio de gente, de jovem. Sabe por que isso não tem acontecido? Por causa da preguiça que está dentro de muitos de nós. Preguiça. Nós somos preguiçosos. Nós não queremos, nós não estamos preocupados com a presença ou com o reino. Isso tem a ver com preguiça. Aí a gente, para buscar, olha aqui, a gente para buscar um amigo que mora do outro lado da cidade, a gente tem preguiça. A gente para fazer um discipulado com alguém, a gente tem preguiça. A gente para falar, vou ter que buscar o cara, depois acabar o culto, levar, a gente tem preguiça. Não é nem por causa de gasolina, é por preguiça mesmo. Preguiça de pagar o preço, de falar, vou ter que buscar, levar. Preguiça. E a preguiça é esse pecado que vai, olha aqui, pouco a pouco, nos levando para longe de Deus. E existem algumas consequências da preguiça. A preguiça nos leva ao tédio. A preguiça nos leva ao tédio. Quem está entediado aqui? Não precisa nem levantar a mão. Você está entediado. Nada tem graça para você. Tudo você está dando um giro pelas redes sociais, você está enjoado daquilo, porque é um tédio. Você vai para a igreja, é um tédio. Você vai para a célula, é a mesma coisa. Você vai para a sua casa, é a mesma coisa. Você está cansado do seu trabalho, você está enjoado de tudo. Isso é tédio. Você está perdendo o desejo de viver. E a preguiça faz você se desvencilhar de toda a busca da justiça, de toda a busca daquilo que é belo, daquilo que é bom. A preguiça faz isso, leva você ao tédio, leva você a não ter prazer naquilo que é belo na vida, naquilo que é bom na vida. Sabe? Você não consegue enxergar Deus, a preguiça faz isso. Você não consegue enxergar Deus, cara, numa manhã de domingo. O sol batendo, o vento no seu rosto. Deus, olha que Deus bom. Olha que Deus maravilhoso. Você não consegue chegar na sua casa e contemplar Deus e falar, Deus, obrigado por essa cama, obrigado por essa geladeira, obrigado pelo arroz, feijão e ovo, obrigado, Deus, pela água que eu tenho para beber, obrigado pela minha televisão, obrigado pela minha internet, obrigado, Pai, por tudo que eu tenho, obrigado pela minha igreja. Ela leva você a se distanciar, a viver um tédio espiritual. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que o remédio para a preguiça é o versículo de Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Sabe como que o pecado, olha aqui, sabe como que o pecado da preguiça vai sendo destruído dentro de nós? E hoje eu tenho certeza, se você prestou atenção nessa mensagem, que você vai sair daqui com o entendimento de que preguiça é algo muito, muito mais profundo do que você pensava. Preguiça está relacionado a despreocupação com a presença, com desânimo em buscar Deus. Isso tem afetações na sua vida. Sabe qual é o golpe contra a preguiça? Sabe qual é? Podem voltar amanhã para o mesmo estado, porque é espiritual, mas é encontrar a justiça, Jesus. Quando se encontra Jesus, a justiça é feita. As pessoas vão melhorando de vida, elas vão entendendo quem elas são, elas vão entendendo a dignidade delas em Jesus, elas vão se arrumando, se perfumando, elas perdem a preguiça espiritual, elas começam a buscar a Deus, elas começam a ter projeto de vida. De repente aquele cara que era morador de rua,
que estava perdido, ele começa a encontrar projeto, porque ele encontra a justiça. Aí ele começa a falar, peraí, eu quero trabalhar, eu quero alugar uma casa, comprar uma casa. Ele pensa em casar, e de repente ele constitui família, de repente ele tem um ministério, e ele quer crescer, ele vai fazer faculdade, porque ele encontrou Jesus. Tem uma pancada de jovens querendo ver a justiça social no Brasil. Gente que sai para a rua gritar, temos que ir para a rua gritar como cidadão, eu sou a favor, fui e vou. Uma questão política, cívica. Mas não pense que o seu grito vai trazer a justiça de Deus para a nação, porque não vai. O seu grito é uma manifestação de cidadania. Mas o seu grito não vai transformar os políticos, o seu grito não vai transformar a corrupção. Vai alertá-los de que tem gente sabendo. O que pode trazer justiça social para o Brasil é Jesus. Mas a justiça só vai acontecer, a justiça social, quando nós, olha aqui, quando nós nos aproximarmos da justiça, quando nós tivermos fome e sede de justiça ou da justiça, ou seja, quando nós nos aproximarmos de Jesus, quando nós tivermos fome e sede de Jesus, quando nós tivermos fome e sede de Jesus, nós teremos fome e sede de justiça social. Quando nós tivermos fome e sede de Jesus, nós teremos fome e sede de justiça em todos os âmbitos da sociedade. Quando nós, jovens aqui, tivermos sede e fome de Jesus, nós teremos fome de ver a justiça ser feita. Justiça que não tem vigorado na vida de crianças que são abusadas sexualmente, crianças que são alvo de pedofilia. Está acontecendo isso dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, fora de casa, dentro da escola, na universidade. Moças estão sendo abusadas, crianças são abusadas nas escolas, e nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. Mas só vai levantar-se um povo, jovens, gritando por justiça, fazendo justiça nessa área, quando tiver fome e sede de Jesus. A gente olha para a política e fala, está errado, é desgraçado, é ladrão, é maldito, é não sei o quê, o Brasil não tem jeito, não sei o quê, mas não vai acontecer nada, enquanto você ficar gritando, falando que é tudo político, ladrão, é tudo mesmo, mas não vai mudar. Enquanto você ficar no Facebook postando frases xingando, não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar e não vai mudar. Vai mudar quando você tiver pessoalmente, você que está aqui hoje me ouvindo falar, seja quem for você, de que religião você for, de que igreja você for, não sei, eu estou falando do Evangelho. Quando você tiver fome e sede de Jesus, aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter fome e sede de ver a política ser transformada, e a política vai ser transformada quando você for transformado como cidadão. O golpe contra a preguiça é ter fome e sede de justiça. E nós só temos fome e sede de justiça quando nós temos fome e sede da justiça. E a justiça de Deus é Jesus. O Adrenalina é um evento para você expressar sua fome e sede de justiça. Não é justo jovens indo para o inferno, vivendo o inferno, enquanto você está sentado aqui, salvo, sentado aqui, salvo por Jesus. Enquanto você está sentado nesta cadeira aí, ouvindo o Evangelho, existem pessoas que estão vivendo verdadeiros infernos, seus amigos. Estão com depressão, estão com tédio, estão sem projeto de vida, estão longe de Deus, estão afastados de Deus, não conhecem a Deus, estão acossados por demônios, estão perturbados dentro de suas casas, e nós aqui sentados sem mover uma palha.
O carnaval vai estar cheio de jovem, cheio de menina nova, cheio de moça bonita, bebendo, saindo com tudo que é homem. Vai ter um monte de moço bonito, moço legal, bebendo, saindo com tudo que é mulher. Eles estão se destruindo, eles vão se acabar e vai ficar uma marca na alma deles. Muitos vão morrer em acidentes, muitos vão começar a usar droga, muitos vão sofrer abusos. E nós não podemos ficar indiferentes. Eu termino dizendo algo. Quando a preguiça for quebrada dentro de nós, e quando a fome e sede da justiça, que haja dentro do teu coração, agora, que o Espírito Santo de Deus, através das minhas palavras que estão sendo proferidas aqui neste púlpito, que através destas palavras, que o Espírito Santo de Deus agora possa tocar muitos jovens que estão aqui com um ardor, com uma fome, com uma sede de Jesus, de Deus, da presença de Deus. Que hoje neste lugar, e eu sei que está acontecendo algo agora, eu sei disso, eu sei que alguma coisa está acontecendo agora, que haja um sopro do Espírito Santo sobre essa juventude, que haja um sopro do Espírito Santo sobre a sua vida, que possa chacoalhar você, gerando fome, gerando sede de Jesus, que possa chacoalhar você e não haverá mais preguiça física, não haverá mais preguiça, não haverá mais moleza, não haverá mais cansaço físico que possa te amarrar. Não haverá mais desculpas, haverá apenas um incessante desejo de trabalhar para Deus, um incessante desejo de servir a Deus, um incessante desejo de servir os irmãos, um incessante desejo de ter esse corpo aqui sendo, detonado, sendo gasto pela obra, pelo Evangelho, pelos perdidos. O Espírito Santo de Deus está tocando muitos nessa noite agora, gerando fome, gerando arrependimento, gerando lágrimas em alguns. Volte-se para Deus nesta noite. O Espírito Santo está começando algo novo. Volte-se para Deus. Haverá um avivamento nesta igreja. Haverá um avivamento no live. Depois do Adrenalina, eu não digo isso apenas como algo que eu já disse muitas vezes, mas digo isso com plena convicção de fé. Haverá coisas diferentes acontecendo a partir de hoje. O Espírito Santo de Deus, nesse novo tempo agora, vai começar a produzir, como tem produzido já, em alguns projetos novos, ministérios novos, uma sede de justiça, de ver a obra sendo feita, uma fome de Jesus, paixão por Jesus, quebrantamento, santidade. Afaste-se do pecado, abandone o pecado agora, não brinque com o pecado mata, o pecado te destrói, o pecado te arrebenta por dentro, o pecado te desfigura, o pecado te afasta de Deus. Abandone o pecado, trate o pecado seriamente, ajoelhe-se, chore, peça perdão, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, volte-se para Deus. Volte-se para Deus, que a sua alma nesta noite seja inundada agora de fome e sede de Jesus, fome e sede da palavra, fome e sede de Jesus. Que o live seja uma juventude apaixonada por Jesus, que possamos transpirar Jesus, que possamos almejar Jesus, que possamos transparecer Jesus, que as pessoas sintam o cheiro de Jesus em nós, que os nossos amigos nas baladas, no carnaval, nos piores lugares deste mundo, desta cidade, sintam vontade de serem de Jesus por estarem perto de você. E eu quero nessa noite
confirmar aquilo que Jesus está fazendo. Você que está sendo compungido por algo do alto. Eu quero orar por você nessa noite aqui. E quero convidar você a sair corajosamente do lugar onde você está. A levantar-se agora e falar: eu vou vir aqui. Espírito Santo. Eu pedi para alguém vir orar com os jovens que estão aqui. Vamos, gente. Vem orar. A gente vai encerrar. E eu quero dizer algo para vocês todos que estão aqui. Se preparem para viver, todo mundo, um tempo de avivamento nesta igreja, que vai começar pelo live. Um fogo vai se alastrar, e já começou hoje. Um fogo vai se alastrar no nosso meio. Se prepare, eu estou falando do evento, pelo evento mesmo, se inscreva, faça a inscrição, vai começar, já começou. Amanhã no culto, Deus vai fazer grandes coisas. Amanhã nós temos um culto às 10 e um às 18h30. Convido você a vir, ou no das 10 ou no das 18h30. Algo novo da parte de Deus está acontecendo no nosso meio.